Olá, bom dia, meus amigos. Nós estamos fazendo a nossa catequese semanal. Semana passada não tivemos a oportunidade de estar com vocês, mas voltamos essa semana e vamos continuar falando sobre a Páscoa de Cristo, porque nós dissemos no nosso último encontro que a Páscoa de Cristo, a sua entrega na cruz, é o ápice de um amor efetivo, de um amor doação, que faz de Cristo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, manifestando assim que ele é o Cordeiro Pascal, símbolo da redenção de Israel na primeira Páscoa, e o servo sofredor levado ao matadouro. Este amor efetivo de Deus não é excludente. O Catecismo da Igreja Católica, no número 605, diz: a Igreja, no seguimento dos apóstolos, ensina que Cristo morreu por todos os homens, sem exceção. Não houve e não haverá nenhum homem pelo qual Cristo não tenha sofrido. A gente, portanto, compreende que a redenção trazida por Cristo em sua Páscoa é universal. O amor de Deus pela humanidade é um amor redentor. Cristo aceitou livremente a sua paixão e sua morte por amor de seu Pai e dos homens, da humanidade, os homens aos quais o Pai, Deus, quis salvar. Tornou o seu amor, portanto, redentor, deu a vida pelos homens e deu a vida livremente. No Evangelho de João, capítulo 10, versículo 18, Jesus diz: eu dou a minha vida livremente. E expressou de modo supremo a oferta livre de si pelos homens. E expressou de modo supremo a oferta livre de si mesmo na última ceia que fez com seus apóstolos, tornando esta ceia memorial permanente de sua oferta voluntária ao Pai. Na última ceia, distribuindo entre os dons do pão e do cálice, tornou-os participantes do seu corpo, que será despedaçado, e de seu sangue, que será derramado como lugar de comunhão definitiva de Deus com a humanidade. Trata-se de sinais antecipadores do reino. A união com Cristo não é rompida. Com a sua morte, cria-se, aliás, uma nova situação salvífica em favor de todos os homens. O Catecismo da Igreja Católica nos ensina que, ao entregar seu Filho por nossos pecados, Deus manifesta que seu desígnio sobre nós é um desígnio de amor benevolente que antecede a qualquer mérito nosso. Nisto consiste o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e enviou-nos o seu Filho como vítima de expiação pelos nossos pecados. Primeira carta de São João, capítulo 4, versículo 10. Deus demonstra seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Romanos, capítulo 5, versículo 8. E o Catecismo da Igreja Católica, no número 109, vai nos dizer assim: ao abraçar em seu coração humano o amor do Pai pelos homens, Jesus amou-os até o fim, pois ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Assim, no sofrimento e na morte, sua humanidade se tornou o instrumento livre e perfeito de seu amor divino, que quer a salvação de todos os homens. Com efeito, aceitou livremente a sua paixão e sua morte por amor de seu Pai e dos homens, que o Pai quer salvar. Caríssimos, a cruz
é o único sacrifício de Cristo, que é, conforme o apóstolo Paulo, escrevendo a primeira carta a Timóteo, o único mediador entre Deus e os homens. E ressalta quem é o Deus revelado por Jesus. É um Deus de amor, amor gratuito, que não se impõe pela força e que respeita a decisão de cada homem e de cada mulher. O fato é que Jesus chama seus discípulos a tomar a sua cruz e segui-lo, pois ele sofreu por nós e deixou-nos um exemplo a fim de que sigamos os seus passos. Seu seguimento encontra fundamento no seu desejo que os apóstolos perpetuem pela Eucaristia a sua memória e façam de todas as nações suas discípulas pelo batismo. O que motiva os apóstolos de todos os tempos para a missão é a ressurreição de Jesus. A ressurreição é o centro da história cristã da salvação. É o conteúdo da pregação apostólica. Abre o tempo da igreja e fundamenta a economia dos sacramentos. Trata-se de uma ressurreição carnal pela qual ele foi visto, foi tocado, comeu e bebeu com os seus discípulos. E mais ainda, explicou-lhes o sentido das Escrituras e os enviou em missão, como nos atestam os evangelhos de Mateus e de Marcos. Enviou-os em missão com uma promessa, ou com o dom do Espírito Santo. E os discípulos se tornam suas testemunhas, seus apóstolos, e afirmam: a este Jesus, Deus o ressuscitou. E disto nós todos somos testemunhas. Então, quando a gente traz o tema da Páscoa, é para a gente lembrar que ela de fato é o fundamento da nossa fé e da nossa vida cristã. É a redenção da humanidade. Foi pela Páscoa de Cristo que Deus nos tornou capazes, depois de termos pecado, de sermos renovados para uma nova vida. Desejo a vocês um bom final de semana, que vocês sejam felizes e que desça sobre todos vós as bênçãos do eterno amante, aquele que ama incondicionalmente, que é o nosso Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus.